Queridos amigos, bom dia. Que esse dia seja de grande valor para todos nós, com reflexões importantes, para efetivarmos momentos mais felizes em nosso mundo íntimo, construindo a cada momento novos valores, para que possamos compreender tudo aquilo que Jesus tem nos convidado a vivenciar. Nós vamos hoje ler para todos nós os mundos regeneradores. O item 16. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como vosso adiantado pelo Senhor a expiação e a provação? Mas também os há mais miseráveis e melhores como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma, além da recém-nascida, é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinado. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem a pungente angústia da expiação. Comparados à terra, esse mundo são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-lo, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência, após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor ao que deles se mostram dignos. Quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta a alma, parará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que no seu seio emanam. Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao Mestre o amparo espiritual para todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia
nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre Jesus, que nesta manhã sublime possamos irradiar essas vibrações a todos os nossos irmãos que compartilham conosco deste Evangelho, fortalecendo-os de esperança, alimentando-os de fé, pois não caminhamos sozinhos. Irmanados, fortalecemos na força, na coragem e no bom ânimo que o Evangelho nos ensina. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Amigos queridos, que bom, né, poder falar hoje desse mundo regenerador, um mundo que é para nós um mundo de esperança, um mundo que temos podido falar tantas vezes que estamos a caminho dele, desde que a gente regenere nossa forma de pensar. Porque se existem muitas moradas na casa do Pai, todos nós estamos fazendo parte de uma dessas moradas e estaremos em outras amanhã. Hoje, ainda estamos na terra, no mundo de provas e de expiação, mas já compreendendo o que são as provas, valorizando a dor como processo de burilamento. Cada um de nós trazemos dentro de nós compromissos diferentes, e esse rigor que reside no espírito é o que vai fazer com que a gente se sustente, se a gente se alimente e que a gente possa desenvolver também em nós os sentimentos. Ainda no mundo como estamos vivendo, de dores e de provas, muitos acham de importância que seja sempre voltado os olhos para as questões da inteligência do mundo. E essa inteligência, que muitas vezes ainda julgamos como um padrão de vida, não é aquilo que nós precisamos desenvolver, porque os valores intelectuais, eles representam, sim, as múltiplas experiências nas várias oportunidades que o espírito tem recebido no plano material. Mas uma inteligência que vai nos fazer com que a gente tenha força de regenerar os nossos sentimentos é uma inteligência mais profunda, mais significativa, e que nós passamos a entender o valor de nós nos alimentarmos de esperança e buscarmos na religiosidade, na nossa religião, a força que vai fazer com que a gente identifique em nós a luta para buscarmos o progresso espiritual. E assim, nós vamos construindo novos sentimentos e vamos então procurar caminhar em direção a moradas mais felizes. Então, os mundos regeneradores é uma esperança de progresso para todos nós. E nós que estamos nesse mundo aqui agora de transição, nós estamos sendo convidados a regenerar, a mudar os nossos sentimentos para que a gente possa desenvolver agora uma inteligência que seja muito mais no campo do sentimento. E a inteligência humana, sem o desenvolvimento dos sentimentos, nós não temos também o equilíbrio, porque nesse âmbito da inteligência espiritual, com desenvolvimento dos nossos sentimentos, é que nós vamos dando equilíbrio ao pensamento, ao sentimento, como também da razão, que vai fazer com que a gente transforme as dores em momentos felizes de libertação para o nosso espírito. Então, é preciso que a gente descubra quais são os valores legítimos do coração no caminho da vida espiritual. Muitos ainda vivem a vida material achando que com isso toda a intelectualidade é importante. Não, o homem do mundo de provas e expiação está muito ligado a essa inteligência material que mescla nas suas ilusões. E nós vamos ver que quanto mais evoluirmos, mais nós vamos trabalhar com a nossa intuição,
em todos os seus aspectos. Então, nós vamos ver a importância da vigilância, a importância da prece, uma prece ativa, a importância de uma prudência, a importância de uma palavra, porque a palavra é um dom divino. E quando ela é acompanhada de atos que mostram, ou que provam, ou que testemunham as suas ações, é por meio dela que nós vamos auxiliar tantas outras gerações. Por isso que o espírito espírita do terceiro milênio, ele precisa ter uma postura coerente com tudo aquilo que ele está falando, né? Porque nós estamos a caminho de moradas mais felizes. Então, nós podemos observar que os mundos regeneradores, eles são mundos de transição, que é o que nós estamos vivendo, entre o mundo de expiação, como nós estamos ainda, e nós estamos vivendo no mundo de lutas íntimas para aspirar um dia os mundos felizes. É isso que é o mundo de transição que Allan Kardec nos mostra, onde nós vamos eliminando de nós o orgulho, a vaidade, a inveja. Isso não vai mais torturar o nosso coração, o ódio, a mágoa, e tudo isso pede uma disciplina do nosso pensamento. E é preciso que a gente compreenda o valor de uma mente sadia, para que ela possa equilibrar-se diante das suas criações, diante de todo o movimento que nós somos capazes de fazer com o pensamento. Então, nós saímos de pensamentos muito contínuos para entrarmos num pensamento que tem uma finalidade muito maior. Nós podemos falar, eu lembrar que a vida do animal não é para propriamente missão. Ela tem uma finalidade superior que constitui o seu aperfeiçoamento próprio. Mas nós sabemos que ao longo da nossa evolução, nós nos tornamos um animal, um ser espiritual com outros propósitos. E a gente vai ver que nós não somos mais irracionais. Nós vamos buscar no aprendizado de cada dia aquele valor que a doutrina espírita tem nos ensinado. Nós já estamos a caminho de um mundo melhor, um mundo de regeneração, um mundo que nos ensina, que nos podera, que nos faz observar melhor as nossas atitudes, nossas ideias e fomentando para nós o que é que verdadeiramente mora dentro de nós. Então, nós temos irmãos que ainda se vestem de uma estranheza, né? Atitude, às vezes ligados ainda à pobreza, à miséria, mas ali nós temos muitas almas felizes, muitos espíritos que já conseguiram alcançar essa transição entre a posse do ouro com as posses dos sacrifícios íntimos, da renúncia, do amor. Esses são os caminhos que nós temos que buscar doravante. Cada pessoa, ela constrói a sua casa mental. E cada pessoa, ela constrói o seu tempo. Por isso, meus amigos, nós não temos um tempo limítrofe. Que tempo é o meu? Será que eu estou num mundo de provas e expiação, reclamando, sofrendo? Ou já me encontro num mundo revestido de esperança, onde as lutas passaram a ser compreendidas como um processo da minha libertação? E para que a Terra saia dessa proposta que ela vive engaiolada pelo egoísmo de tantos irmãos, pelos cárceres do ódio, é necessário que a gente entenda que tudo isso são impedimentos para a nossa evolução. E nós estamos aqui para buscar a esperança, vivermos no caminho do bem, para que nós possamos sentirmos mais agasalhado por todo esse amor que a espiritualidade tem a nos ensinar. Por isso, irmãos, quando Jesus nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém se atreverá, né, a chegar em outra instância, a não ser por esse pensamento, esse esforço, nós vamos ver que o próprio
Santo Agostinho, que nos traz essas mensagens tão valiosas como estímulo para todos nós, aí nós vamos ver que o homem ainda é falível. O homem ainda traz dentro de si ainda os trâmites da maldade. E nós precisamos entender que para avançar, nós temos que mudar a nossa proposta. Ninguém avança hoje, recua amanhã. E nós precisamos entender que todas as nossas provas, elas podem sair de nós, se acabar, terminar, num processo de libertação, de salvação, de entendimento. Nós precisamos entender que muitos que vivem aqui na Terra ainda espiando, eles têm, assim, dificuldades para compreender o que estamos falando. Mas a doutrina espírita, ela vem para trazer luz ao nosso pensamento. E é por isso que Santo Agostinho termina essa mensagem trazendo um parágrafo que muito nos chama a atenção, quando ele diz assim: contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos, quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Ninguém, né, meus irmãos, gostaríamos de permanecer nessa mesma condição expiatória, sem aceitação, sem compreender. Isso seria jogar fora todas essas oportunidades que Jesus tem nos oferecido. E assim, com muito amor em nossos corações, é que nós queremos agradecer a Deus e pedir a Ele que nos fortaleça, que nos dê força e coragem para sair de nós mesmos, a fim de que, quando deixarmos a terra, possamos sentirmos amparados e caminhar para um processo de regeneração. Que Deus nos abençoe e que a paz augusta dos benfeitores possa estabelecer no coração de todos nós a esperança de progresso. Queridos companheiros, convidar todos a mergulhar na sua intimidade, sentir o valor desses sentimentos que, ora, somos convidados a refletir para que os espíritos amigos possam nos auxiliar pelo passe. Que cada um procure fazer a sua comunhão com Deus, sentindo esse manancial de luz que te envolve. Queridos amigos, esse manancial de amor, possamos também, todos nós, estarmos ligados a este momento rico em que estamos também rogando pela fluidificação de nossas águas. Senhor, coloque aqui o medicamento que tanto necessitamos. E assim, Senhor, vibramos pelos nossos familiares, amigos que ora se encontram enfermos, que todos possam receber a luz divina, a trazer para todos nós o fortalecimento que tanto necessitamos. Deixamos no coração de todos o nosso abraço, o abraço e as vibrações do Grupo Espírita Esperança, Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, irmãos, que assim seja.